Fala galera, na aula de hoje nós vamos resolver mais uma questão de potenciação e nessa questão de potenciação nós vamos resolver alguns cálculos onde trabalharemos com potência, onde eu vou ter tanto expoentes positivos quanto negativos, bases na sua forma decimal, fracionária e números inteiros. Então, meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças e sejam muito bem-vindos à aula. Então, olha só, na questão é o seguinte, calcule as potências a seguir. A primeira que a gente vai resolver é essa aqui, menos 0,3 elevado ao quadrado. Observe o seguinte, eu tenho um número decimal e ainda é negativo elevado a um expoente positivo. Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a potenciação para um número decimal negativo. Como é que vai funcionar? Uma das formas de a gente resolver seria a gente fazer isso aqui, ó. Como é menos 0,3 ao quadrado, a conta seria essa, menos 0,3 vezes menos 0,3. Seria basicamente isso daqui que a gente iria fazer, tá? Então, para a gente resolver, eu tenho que montar essa multiplicação aqui, verificar qual vai ser o resultado e, claro, não esquecer de fazer jogo de sinal também. Então, vou montar aqui no canto, 0,3 vezes 0,3. Como é que a gente faz essa multiplicação? Muita gente, às vezes, esquece como é que faz essa multiplicação, a gente vai aproveitar e fazer agora. Na organização de multiplicação com números decimais, eu não vou me preocupar com a posição da vírgula, tá? No início, só lá no final. Então, eu vou fazer a multiplicação aqui, ó. 3 vezes 3 vai dar 9. Aqui, ó, 3 vezes 0 vai dar 0. Se eu for fazer as multiplicações do zero, observe o seguinte, a posição do zero, se eu não estiver utilizando as vírgulas, ela está na posição da dezena. Então, os resultados vêm na direção dele aqui, direção da dezena. Então, ficaria, ó, 0 vezes 3 que dá 0 e 0 vezes 0 que dá 0. Aí a gente soma todo mundo que está aqui. Então, baixo 9, 0 mais 0 dá 0 e aqui baixo outro 0. Agora eu vou lembrar que os números foram multiplicados, tinham vírgula. Que aí o que é que eu vou fazer? Ó? Contar quantas casas eu tinha depois da vírgula. Aqui, no primeiro número, eu tenho uma casa depois da vírgula. Aqui eu tenho uma casa depois da vírgula. Então eu tenho um total de 2 casas depois da vírgula. O meu resultado vai ter que ter 2 casas depois da vírgula também. Então, o que acontece? Para ter 2 casas depois da vírgula, seriam esses 2 depois da vírgula. Então a vírgula tem que ficar aqui, ó. Para ficar o 0 e o 9 depois da vírgula. Qual é o resultado? 0,09. Vou colocar aqui para baixo. Resultado 0,09. Esse é o resultado. Tá? Essa daqui seria uma das formas de eu resolver esse cálculo. Uma outra forma seria também a gente fazer a transformação desse número aqui em um número decimal. Mas caso você tenha prestado atenção, a gente estava trabalhando com um número que era negativo. E eu não me preocupei com o sinal desse número. Por quê? Vamos lá. Aí um detalhe que a gente precisa lembrar. Toda vez que eu tenho um expoente par, o resultado sempre vai ser positivo. Por quê? Porque eu vou fazer jogos de sinais uma quantidade par de vezes. Então, observe, menos com menos vai dar mais. Poderia colocar um mais aqui ou deixar até sem um sinal de mais, como eu deixei no início, que é a mesma coisa, porque isso representa para a gente um número positivo. Qual seria a outra forma que eu poderia utilizar para resolver isso aqui? Seria transformar isso daqui numa fração, que eu chegaria, inclusive, no mesmo resultado. Como seria isso? Eu preciso observar que eu tenho um número decimal exato. Como é que eu transformo em fração? Esse mesmo valor que está aqui, ele vai ficar no numerador. Então, vai ficar como? Vai ficar menos 0,3, que é a mesma coisa que o 3. No denominador, eu vou ter um número de base 10. Para quem não lembra, o número de base 10 é aquele número que começa com o algarismo 1 e só tem zeros depois. Então, eu já vou colocar logo 1 aqui. Eu só preciso verificar quantos zeros vai ter atrás desse 1. A quantidade de zeros era justamente a quantidade de casas que tinha depois da vírgula no número decimal. O número decimal não tinha só uma casa depois da vírgula? Então, só um zero aqui. Então, a conta seria essa. Ó. Menos 0,3, ou seja, menos 3 sobre 10 elevado ao quadrado. 3 décimos aqui, né? Como ficaria isso? Ficaria 3 décimos. Vou colocar aqui o sinalzinho de menos. Seria menos 3 décimos, no caso. Né? Menos 3 décimos vezes menos 3 décimos. Seria basicamente isso daqui. Então, olha só. O que é que eu iria fazer aqui? Já só lembrando, menos com menos vai dar mais, então eu vou ter um resultado positivo. O que vai acontecer? Ó, 3 vezes 3, vou continuar para cá. Ó. 3 vezes 3 vai dar 9. 10 vezes 10 vai dar 100. O resultado poderia ficar desse jeito, 9 sobre 100. Por quê? Porque ele representa a mesma coisa que isso aqui. Como é que eu vou saber que representa a mesma coisa? Só dividir 9 por 100. E aí, numa divisão, toda vez que eu estou dividindo qualquer valor por um número de base 10, eu não preciso montar a divisão.
Eu só preciso lembrar que quando é um número de base 10, eu só vou movimentar a vírgula na divisão, eu movimento a vírgula para o lado esquerdo. Quantas casas? A quantidade de zeros que tem nesse número de base 10. Então, a vírgula que está aqui, ó, atrás do 9, porque a vírgula sempre fica atrás da unidade, ela vai ter que movimentar 2 casas para a esquerda. Por quê? Porque está sendo dividido por 100, que tem 2 zeros. Então, para a vírgula poder movimentar 2 casas para a esquerda, eu tenho que acrescentar zeros aqui, já que eu não tenho outros algarismos. Aí a vírgula vem aqui, ó, 1, 2 casas, ela vem para cá. Ó. Então, resultado, o mesminho, 0,09. Tá? Vai ser positivo porque, só lembrando, ó, menos com menos, deu mais. Tá? Isso vai valer para toda vez que eu tenho um expoente par. Então, aqui eu tenho 2 formas diferentes de resolver o mesmo cálculo. Toda vez que tem número decimal, tu pode fazer o cálculo com o número decimal, ou tu pode transformar em fração para te poder fazer o cálculo. Eu, particularmente, ainda prefiro transformar em fração, que eu consigo trabalhar, eu vejo na minha situação, né, na minha posição, que é muito mais fácil. Mas se você tem mais facilidade com decimal, você pode fazer o cálculo com o número decimal tranquilamente, tá? Olha só a letra B. A letra B é menos 6 elevado a menos 3. Aí eu observo o seguinte, aqui o expoente é negativo. Quando o expoente é negativo, basicamente o macetezinho que a gente faz é o seguinte, a gente inverte a base para que eu tenha o expoente positivo e vou trabalhar normalmente como eu trabalhei o expoente positivo lá na letra anterior. Como é que vai ficar isso aqui então? Inverter o número é eu trocar de posição o numerador e o denominador da fração. Mas se você olhar, você vai dizer assim, mas esse número não é uma fração. Ele não está aqui na forma de uma fração, mas lembre-se que toda vez que não tem nenhum número embaixo, existe um valor subentendido, que é o 1. Aí o que vai acontecer? O 1 vai para cima, então vai ficar menos. O 1 vai para cima, o 6 vem para baixo. Eu inverti esse número, tá? Que seria mesmo o equivalente a 6 sobre 1, ficou 1 sobre 6. E eu repeti o sinal de menos. Então a conta que eu tenho é essa aqui, ó. Menos 1/6 elevado ao cubo. Agora ele está positivo. Por quê? Porque eu inverti o número. E aí o que acontece? Já que é menos 1/6 elevado ao cubo, então é menos 1/6 vezes menos 1/6 vezes menos 1/6. Ó, 1/6 apareceu 3 vezes. Por quê? Porque o expoente é 3. Não esquece isso, tá? O valor do expoente, ele indica quantas vezes a base se repete em multiplicação. E cuidado, não queiram multiplicar 3 pela base, que vai dar errado, tá? Você precisa repetir a base em multiplicações. E aí o que acontece? Vou continuar para cá esse cálculo. O que eu vou fazer aqui? Ó? Jogo de sinal. Se eu fizer menos com menos vai dar mais com menos vai dar menos. Isso se eu for querer fazer jogo de sinal. Mas se a gente for lembrar da regra, o que acontece? Toda vez que o expoente é ímpar, o resultado vai ter o mesmo sinal que a base já tinha antes, tá? Então, por isso, ele vai acabar vindo com um sinal negativo aqui. Aí, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer as multiplicações. 1 vezes 1 dá 1, e 1 vezes 1 vai dar 1. Então, o resultado aqui em cima é 1. Agora, a gente vai para a parte de baixo. Ó. 6 vezes 6, 36. Aí, 36 vezes 6, professor, não lembro. Então, vamos botar lá, ó, 36 vezes 6. 6 vezes 6, 36, fica o 6, sobe o 3, ó. 6 vezes 3, 18, mais 3, 21. Então, aqui, ó, 216. Esse daqui vai ser o resultado, menos 1 sobre 216. Ah, professor, se eu precisar representar isso aqui na forma decimal, só dividir o de cima pelo de baixo, tá? Mas como não é uma questão de marcar, ele pode ficar nesse formato, que é o formato de uma fração, ok? Então, vamos para a próxima. A próxima eu tenho menos 3/4 elevado à quinta. Observa que a fração aqui, ela é uma fração que ela é negativa, mas o expoente é positivo. Já que o expoente é positivo, a fração é mantida do jeito que ela está. Então vai ficar o quê? Menos 3/4 vezes menos 3/4 vezes menos 3/4 vezes menos 3/4. Tem quanto já? 1, 2, 3, 4, falta 1 ainda. Menos 3/4. 5. Pronto. O expoente é 5, então a base aparece 5 vezes em repetição para fazer a multiplicação. Eu vou continuar o resultado para cá para baixo. Lembrando, o expoente é ímpar. Se eu não quiser fazer jogo de sinal, eu já sei que se o expoente é ímpar, o resultado vai ter o mesmo sinal que a base já tinha, então é negativo. Se você for fazer jogo de sinal, você vai chegar nesse mesmo sinal de negativo. Quer ver? Observa. Menos com menos vai dar mais com menos vai dar menos com menos vai dar mais com menos vai dar menos. Então, para te não precisar perder tempo fazendo jogo de sinal,
olha logo para o expoente. Se o expoente é ímpar, resultado tem o mesmo sinal da base. Se o expoente é par, resultado sempre positivo. Tá? E agora a gente vai para as multiplicações. Ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3 vai dar 243. A parte de baixo, vamos lá. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4. Ah, professor, não lembro, você não lembra. Então vamos lá, vamos montar aqui até para ficar mais fácil. 64 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Fica o 6. Sobe 1. 4 vezes 6, 24. Mais 1, 25. 256. Aí a gente faz agora 256 vezes 4. Vou colocar aqui, ó, 256 vezes 4. 4 vezes 6, 24. Fica o 4, sobe o 2. Ó. 4 vezes 5, 20. Mais 2, 22. Sobe um 2, fica o 8 lá embaixo. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Ó, 1024. Então o resultado aqui, ó, menos 243 sobre 1024. Vai ser o resultado que a gente vai ter aqui. Tá? Então, essa vai ser a resposta aqui no caso para a nossa letra C. Letra D. Bora ver como é que vai ficar a letra D. Na letra D, o que eu tenho? Fração é uma fração negativa e expoente negativo. O que a gente precisa lembrar? Se o expoente é negativo, para eu transformar ele em expoente positivo, eu tenho que inverter a base. Então vai ficar o quê? Menos 2 sobre 1 elevado à quarta. Lembra de uma coisa que 1 é um valor subentendido embaixo de um número quando não aparece nada. Então, se é o 1 que eu tenho aqui embaixo, eu não preciso colocar ele, já é um valor subentendido. Então, o que eu teria no final das contas? Menos 2 elevado à quarta. É essa a conta que eu tenho para fazer. Então, menos 2 elevado à quarta vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Pronto. Ó, menos 2 apareceu 1, 2, 3, 4 vezes. O expoente é par. Eu já sei que o resultado é positivo. Vou colocar para cá. Então é só a gente fazer as multiplicações. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. 8 vezes 2, 16. Então está aqui a resposta. 16. E o 16 é positivo porque tem o expoente par. Se quiser fazer jogo de sinal, vai dar um valor positivo do mesmo jeito. Tá? E aí a gente vai agora para a nossa letra E. Na letra E, eu tenho um número decimal elevado a um expoente negativo, tá? Que ainda é ímpar, ainda tem esse detalhe. Mas vamos lá. Já que eu já vou ter que trabalhar com a inversão do número, fica muito mais simples eu transformar esse valor já em fração, para depois a gente inverter ele. Como ficaria, então, 2,5 na forma de fração? Ficaria 25, porque eu já coloco esse mesmo número no numerador, embaixo eu já coloco 1 e vou verificar quantos zeros eu vou colocar atrás desse 1. Quantos zeros vão ser? A quantidade de casas que tinha depois da vírgula. Se só tinha uma casa, só um zero. Então é 25 décimos, 25 sobre 10. Né? E aí, o que acontece? Eu não inverti o número, só transformei esse número decimal em fração. Aqui continua sendo menos 3, então. Tá? Por que eu fiz isso? Porque senão eu teria que inverter o número decimal, ficaria um cálculo que dava para fazer, dava, mas só ficaria um pouquinho mais complicado. Tá? Então, por isso eu prefiro fazer dessa forma. Que aí, o que vai acontecer agora? Para eu deixar esse expoente positivo, eu vou inverter o número. Então, para inverter o número, olha só, vai ficar o 10 para cima, ele estava aqui embaixo, 10 vai para cima, e o 25 vem para baixo. Aí, ó, agora sim está elevado ao cubo, tá? Que aí era menos 3, ficou 3. Uma dica para vocês. Você pode resolver do jeito que está aqui, ficaria 10 sobre 25, aparecendo 3 vezes multiplicação? Pode, mas aí tem uma dica para vocês que pode ajudar muito e facilitar o cálculo. Toda vez que você tem uma fração, se você puder simplificar para trabalhar com ela, fica mais fácil. Por quê? Porque quando você simplifica uma fração, você tem um valor que é equivalente. Tá? A gente chama de fração equivalente. O valor que você vai encontrar da simplificação, ele representa o mesmo valor que você tem aqui, só que utilizando números menores. E eu já sei que dá para a gente fazer essa simplificação. Por quê? Porque os dois números eu consigo dividir por 5. Olha só a fração que vai ficar. 10 dividido por 5 vai dar 2. 25 dividido por 5 vai dar 5. Olha qual é a conta que eu tenho para fazer agora. 2 quintos elevado ao cubo.
Se eu fosse fazer 10 sobre 25 elevado ao cubo, iria dar o mesmo resultado que esse. A diferença era que eu iria ter uma fração representada com números maiores, mas quando eu fosse simplificar, vai dar o mesmo resultado que vai dar aqui. E é o que a gente vai resolver agora. Vou continuar, inclusive, para cá. Ó. 2 quintos elevado ao cubo é 2 quintos aparecendo 3 vezes em multiplicação. Então vai ficar 2 quintos vezes 2 quintos vezes 2 quintos. Essa é a conta que a gente tem para fazer. Então, já fica muito mais fácil porque os números são menores. Então vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Está aqui a resposta. Caso você não queira simplificar, você vai encontrar números maiores aqui. Aí quando for depois, no final, que você simplificar, você chega nessa mesma fração. Tá? Então são formas diferentes. Eu estou mostrando aqui uma forma mais simplificada para facilitar a tua vida na hora de fazer esse cálculo e conseguir fazer ele com mais velocidade também, fazer mais rápido. Vamos lá então, próximo. Letra F, eu tenho menos 4,8 elevado a menos 2. Observa que o número é decimal negativo e o expoente ainda é um expoente também negativo. Então a dica, vamos fazer a mesma coisa. Vou pegar esse número e transformar ele em fração. Então vai ficar menos 48. Já coloco o tracinho e 1 lá embaixo. Tá? Por que ficou 48? Porque é esse mesmo número sem a vírgula. Coloquei 1 lá embaixo, vai ser o número de base 10, e vou verificar quantos zeros vai ter atrás desse 1. Quantos zeros vão ser? A quantidade de casas que eu tinha depois da vírgula. Só tinha 1 depois da vírgula aqui, que era o 8, então só um zero. E aí, ó, vou só terminar de montar o que eu tinha aqui. Isso estava elevado a menos 2. Então, peguei o número decimal, transformei em fração, e aí, ó, repeti o expoente que era o que eu tinha aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente pode já começar a resolver a potenciação. Só que para eu começar a resolver a potenciação, eu preciso lembrar que eu vou ter que fazer o quê? Inverter. Por quê? Inverter a base. Por quê? Porque eu tenho um expoente negativo. Então, o 10 vai para cima, o 48 vai para baixo. Vai ficar assim, ó. 10 sobre 48. Sinal de menos, repete ele, porque nós não mudamos nada em relação ao sinal, tá? E agora o expoente é positivo. Agora que o expoente está positivo, eu já posso resolver. Menos 10 sobre 48 vezes menos 10 sobre 48, que seria a aplicação da potência 2 aqui. Só que observa o seguinte, 10 e 48 dá para simplificar. Eu tenho sempre a preferência por simplificar primeiro para a gente resolver. Eu consigo simplificar esses dois números por 2, tá? Lembra que simplificar é dividir o de cima e o de baixo por o mesmo valor, tá ok? Que aí o que vai acontecer? Eu vou repetir o sinal de menos. 10 dividido para 2 vai dar 5. 48 por 2, 24. E aí eu tenho o expoente 2 aqui. Pronto, os números já ficaram muito menores para a gente conseguir resolver. E aí eu vou aplicar agora o expoente 2 à base, que a base é menos 5 sobre 24. Então, vai ficar assim, ó. Vou continuar aqui. Menos 5 sobre 24 vezes menos 5 sobre 24. O expoente é 2. A base, então, apareceu 2 vezes para a gente fazer multiplicações. O expoente é par, então já sei que o resultado é positivo. E aí pode fazer jogo de sinal até para comprovar, né? Menos com menos vai dar mais. Então não vou colocar o sinal de mais. Pode colocar o sinal de mais ou deixar sem colocar, que isso já indica que o número é positivo. A gente vai só fazer a multiplicação. 5 vezes 5, 25. E a outra, 24 vezes 24. Ah, professor, não sei de cabeça, então vamos montar aqui a multiplicação para a gente conseguir resolver. Ó, 24 vezes 24. Aqui, ó, 4 vezes 4, 16, fica o 6, sobe 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. É a vez do 2 de multiplicar, ele está na posição da dezena. Resultado, então, começa a partir da direção dele, que é a direção da dezena aqui, ó. Unidade, dezena. Então, 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 2, 4. Só a gente somar. Baixa o 6. 9 mais 8, 17. Fica o 7, sobe 1. 1 mais 4, 5. Então, tá aqui, ó, 576. Então, o valor que vem para cá para baixo, 576. Então, essa vai ser a resposta, 25 sobre 576, tá? Que aí eu tenho o resultado da multiplicação de 24 vezes 24, e aí eu vou ter o valor final, 25 sobre 576. Detalhe, positivo, porque menos com menos vai dar mais.
ou pela verificação de expoente par, sempre resultado positivo. Galera, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera. Valeu!